E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Integrando Ideias. Dessa vez estamos aqui para falar sobre limites no infinito. Eu já cheguei a comentar superficialmente sobre isso nas primeiras aulas, dei alguns casos em que chegamos em algo parecido, mas agora estamos aqui para ver esses limites no infinito um pouco mais a fundo. Então, vamos lá. Bom, então o que seriam esses limites no infinito? A gente pode dizer que limites no infinito é basicamente aqueles limites que possuem o x, a variável, tendendo ao infinito, tanto pelo lado positivo do eixo cartesiano, quanto pelo lado negativo. Assim, teríamos um x tendendo a menos infinito, né? E então, podemos exemplificar isso de uma forma bem básica, pensando no 1 sobre x, nessa seguinte função. Com isso, eu vou começar com valores pequenos para x, vou substituir valores pequenos para x e vou aumentando. Então, eu vou imaginar aqui 1 sobre 1. Isso daqui daria 1. Depois, vamos pensar em 1 sobre 10. Isso daqui daria 0,1. Você deve estar lembrado desse processo das primeiras aulas, em que fizemos alguns exemplos em que passamos por esse processo de chutando valores, seguindo o limite apontado para a gente. E aqui nesse caso, a gente pode notar que conforme a gente aumentar o nosso x, quanto mais ele se aproximar do infinito, mais ele vai se aproximar de zero. Então, a gente pode tirar uma ideia disso, que se a gente dividir 1 por infinito, isso vai dar zero, certo? Vai tender a zero. Se a gente dividir 1 por um número muito grande, ele vai dar um número muito pequeno. Então, essa é a ideia inicial, e então eu vou começar a resolver alguns exercícios para melhorar o nosso entendimento dessa parte de limites no infinito. Bom, então o primeiro exemplo que eu separei aqui para a gente vai ser o seguinte: o limite de x tendendo ao infinito da seguinte função: 100 dividido por x quadrado mais 5. Beleza? Então, vamos lá. Resolver esse tipo de limite com o infinito, a gente teria que fazer o mesmo raciocínio lógico de quando a gente utilizava aquela propriedade da função polinomial que ensinei na aula de propriedades, em que é somente substituir o x pelo valor em que ele tende. Isso seria basicamente, então, a gente trocar o x por infinito. Então, isso teria 100 dividido por infinito ao quadrado, certo? Mais o 5. Bom, agora entra uma questão de interpretação sobre o nosso infinito aqui. Infinito ao quadrado, quanto daria? Ficaria infinito quadrado mesmo e continuaria? Não, a gente tem que pensar o seguinte, que infinito é um número muito grande. Então, infinito ao quadrado, nada consegue ser maior que o infinito. Então, infinito ao quadrado continuaria sendo o infinito. Da mesma forma que agora ficaríamos com mais 5, né? Infinito mais 5, quanto que dá? Daria infinito também. Infinito é um número absoluto e imenso, então não existe nada maior que aquilo. Então a gente chegaria finalmente nisso, em 100 dividido por infinito. E se a gente reparar, é o mesmo exemplo que temos ali em cima, do 1 sobre infinito. A única coisa que muda é que em cima temos o 100, né? Porém, se pensarmos, é a mesma questão. Se a gente tem um número dividido por uma coisa muito grande, a gente vai ter um resultado muito pequeno. Sempre que a gente tiver um infinito embaixo, o nosso resultado vai tender a zero. Então, o resultado desse nosso limite é basicamente esse. Bem simples de resolver. O nosso limite de 100 dividido por x quadrado mais 5 é zero. Agora, existem outros casos em que a gente vai cair em indeterminações com o infinito e vai acabar gerando uma maior complicação. Então, eu vou só apagar a lousa e já vou passar alguns casos desses para vocês. Bom, então outro exemplo que eu separei para a gente é esse daqui, o nosso limite, x tendendo ao infinito, dessa seguinte função:
5 menos x ao cubo dividido por 8x menos 2. Se a gente tentar resolver do jeito padrão, simplesmente substituindo o infinito no x, a gente vai chegar numa indeterminação. Mas vamos seguindo aqui para vocês verem que realmente chegam, né? Então, vou substituir um infinito aqui no x e no x aqui embaixo também. Então, a gente pode seguir o mesmo raciocínio. Infinito ao cubo, isso daria infinito da mesma forma. Então, a gente teria 5 menos infinito. Dividido por 8 vezes infinito, também teremos infinito. Menos 2. Aqui que já vinha da função. Agora, 5 menos infinito, o infinito aqui é uma coisa imensa. Se eu tirar uns 5 pontinhos dele, não vai mudar em nada. Continuaremos com o menos infinito. E por último, o infinito menos 2. Também continuaríamos com o infinito positivo. Aqui em cima ficou menos infinito porque vinha esse sinal de menos aqui de trás da função. Já aqui ficou positivo porque não havia sinal nenhum. Então a gente chegou em menos infinito dividido por infinito, né? Isso é uma indeterminação, então é impossível resolver esse limite dessa forma direta. Então a gente vai ter que fazer alguma artimanha para conseguir desviar disso. Para solucionar esse problema, a gente pode usar uma técnica, ainda não foi utilizada em nenhum exercício anterior aqui no canal, então é algo novo. Seria o quê? É bem simples, a gente repara na função e procura o x, né, a variável, a incógnita, de maior expoente. No caso, a gente tem um x ao cubo aqui e um x aqui. O x ao cubo é maior do que o x aqui, certo? Porque esse x aqui embaixo, como não tem nada em cima, é como se ele tivesse elevado à primeira. Então, o x elevado à primeira é menor que o x elevado ao cubo, né? Então, quando a gente identifica isso, que o nosso x ao cubo é o maior da expressão, da função, então a gente pode dividir todos os termos por ele. A gente ficaria com o seguinte: 5 dividido por x ao cubo menos x ao cubo dividido por x ao cubo dividido, essa foi a parte de cima, agora 8x dividido pelo x ao cubo menos 2 dividido pelo x ao cubo, certo? A gente passou o x ao cubo dividindo todos os termos. E agora basta a gente solucionar isso. Vamos lá então. Aqui em cima eu ficaria com 5 sobre x ao cubo normalmente. X ao cubo dividido por x ao cubo, isso dá 1. 8x dividido por x ao cubo, a gente pode cancelar esse x a primeira aqui com o cubo aqui, né? E ficaria só o quadrado. Então, ficaria 8 sobre x ao quadrado. E por último, menos 2 sobre x ao cubo. Beleza? E agora que a gente fez todo esse processo, a nossa função mudou um pouco a cara dela, a gente vai fazer o teste e tentar substituir de novo esse infinito aqui na função. Então, vamos lá. Ficaríamos então com 5 dividido por infinito ao cubo menos 1 dividido por 8 dividido novamente por infinito ao quadrado menos 2 dividido por infinito ao cubo. Beleza. Então, a gente já sabe que infinito ao cubo, infinito ao quadrado, o expoente não vai alterar nada, vai continuar sendo o infinito. E a gente sabe também que quando nós dividimos qualquer coisa pelo infinito, a gente tem um valor tendendo a zero. Então, a gente pode afirmar que isso é zero, isso é zero e isso é zero. A gente chegaria no resultado final, então, do que? De um zero menos 1 dividido por zero menos zero. E aí, então, 0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 0, 0. E aqui chegamos no nosso finalmente, né? A resposta do nosso limite, então, seria menos 1. Esse limite dessa função, essa é a resposta dele. Se você quiser, você pode reescrever aqui embaixo para ilustrar melhor a resposta. Vou colocar f de x para não demorar muito copiando toda a função novamente. Então, essa seria a nossa resposta para esse problema. Vamos conferir mais alguns casos, então.
Vou apagar a lousa novamente e já estarei de volta. Bom, então temos mais um caso aqui. Eu já fiz o teste antes e isso vai dar uma indeterminação. Se você quiser fazer o teste, pode fazer e validar isso. Mas para economizar tempo, eu já vou começar direto com uma solução que desvie da indeterminação, certo? Pode existir outra solução, com certeza vai existir, porque se a gente notar aqui embaixo, isso é uma diferença de quadrados. Aqui em cima a gente tem expoentes pares, a gente pode fatorar e colocar alguma equação de segundo grau em evidência e depois cortar, fazer todo um processo. Porém, eu ainda acho que a forma mais rápida é resolver do mesmo jeito que a gente resolveu o exercício anterior. A gente vai identificar então qual é o expoente de maior valor aí. Nesse caso, a gente tem um x à quarta, um x ao quadrado e outro x à quarta. Os x's à quartas, né, são os maiores, são os expoentes mais elevados. Então, vamos dividir todos os termos por x à quarta. Limite de x tendendo ao infinito, 2x à quarta dividido pelo x à quarta, mais 3x quadrado dividido pelo x à quarta, menos 2 dividido pelo x à quarta. A parte de cima agora, vamos para a parte de baixo. 4 dividido por x à quarta, menos x à quarta dividindo por x à quarta. Beleza. E aí é aquele mesmo processo. A gente pode cancelar o que tiver e depois substituir o infinito. Então, vamos lá. A gente pode cancelar esse x à quarta com esse x à quarta. A gente pode cancelar esse x ao quadrado com esse 4 aqui, ficar só o quadrado, certo? E esse x à quarta com esse x à quarta, que a gente teria 1, né? Então, trazendo isso daqui para cá novamente, a gente teria o limite de x tendendo ao infinito de x à quarta dividido por x à quarta ficou 1, então restou só o 2 ali pra gente, mais 3 dividido por x ao quadrado, que sobrou, menos 2 sobre x à quarta. E tudo isso dividido por 4 dividido por x à quarta, menos 1, certo? Dessa divisão. Agora vamos tentar substituir o infinito aqui na nossa solução. A gente teria então, vou puxar aqui para baixo, a gente teria então os seguintes valores: 2 mais 3 dividido por infinito ao quadrado, menos 2 dividido por infinito à quarta, tudo isso dividido por 4 dividido por infinito à quarta, menos 1. E aí chegamos na mesma observação. Os quadrados e as quartas, os expoentes em geral não afetam, certo? Então continuaríamos com o infinito aqui. E dividir por um número muito grande faz com que nosso valor tenda a zero. Então, aqui trocaremos tudo por zero. E aí finalmente a gente teria então o seguinte: 2 mais o zero daqui, menos o zero daqui, com o zero daqui e o menos 1, que ficou ali sozinho. Então, se a gente fazer esse cálculo bem simples, né? 0 menos 0, 0, 0 menos 1 continua menos 1, fica 2 sobre menos 1. Isso daqui então dá menos 2, certo? Então a gente já chegou na resposta do nosso limite. A resposta do nosso limite seria basicamente o quê? Vou trazer ela para cá. Limite de x tendendo ao infinito da nossa f de x é igual ao nosso menos 2 que chegamos aqui no final, certo? Então, bem simples, resolvemos mais um caso em que havia indeterminação, resolvemos mais um caso de limites no infinito e caso você tiver com dificuldade em determinação, tem uma aula sobre isso também já no canal. E eu quero mostrar um último caso para vocês, que até então a gente trabalhou somente com limites tendendo ao infinito e não ao menos infinito, que eu comentei no início, que também poderia existir.
E eu quero mostrar para vocês que isso não muda nada no nosso exercício. Lógico que tem sim suas mudanças no resultado, porém a forma de resolver é a mesma. Então, vamos lá para mais um exemplo. Bom, então o último exemplo que eu trouxe aqui para a gente é de um x tendendo a um menos infinito. E é um exemplo bem simples, é só para demonstrar mesmo que o menos infinito não vai alterar nada basicamente na nossa resolução. E essa não é uma função que vai dar um limite indeterminado, então a gente pode resolver da forma normal, simplesmente substituindo o menos infinito, certo? Então a gente ficaria com o menos infinito à quarta, mais 5 vezes menos infinito ao quadrado, deixa eu colocar um parênteses aqui para não confundir, mais 1, certo? Agora, no menos infinito, a gente tem que passar a observar uma única coisa de diferente, que seria o quê? A gente está trabalhando aqui com potências e com um número negativo. Se a gente fizer menos 1 elevado a qualquer valor, se a gente observar esse valor, se ele for par, o nosso menos 1 aqui passa a ser igual a 1, certo? Por exemplo, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, desculpa, isso é 1. Vou colocar um traço aqui só para separar. Menos 1 à quarta também é 1, certo? Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1, regrinha básica, né? Menos com menos, dá mais. E o 1 vezes 1 continua 1. Então, se o n é par, ele vai dar 1. E se o n é ímpar, ele vai continuar menos 1. Também pelo mesmo motivo, né? Menos 1 vezes menos 1 daria mais 1. Só que se eu multiplicar por menos 1 aqui novamente, vai transformar novamente em um menos 1. Com o menos infinito é a mesma coisa. É a mesma relação. A gente só precisa trocar esse 1 por um infinito aqui. Então a gente teria, se o n é par, a gente teria um infinito positivo, certo? E se o n é ímpar, a gente teria um menos infinito. Esses exemplos aqui do 1 ficam como demonstração, certo? Então, tá. Com isso em mente, a gente consegue terminar de resolver esse limite. A gente teria então o quê? Menos infinito à quarta, o expoente é par. Com o expoente par, o nosso menos infinito viraria um infinito positivo. Mais 5 vezes, novamente, menos infinito ao quadrado. O expoente par, a gente transformaria isso em infinito positivo e o mais 1 aqui no final. Certo? Então, para acabar com esse limite, a gente teria o quê? A gente teria infinito, 5 vezes infinito continua infinito, mais 1. Infinito mais infinito continua o infinito e o mais 1 também não vai alterar em nada. Então a nossa resposta final aqui seria esse limite tendendo ao infinito. Seria o limite da nossa f de x com x tendendo a menos infinito, a gente teria a nossa f de x tendendo a infinito positivo. Certo? Então a única coisa que você tem que se preocupar mais quando o limite tende a um infinito negativo é se esse infinito está com expoente e se esse expoente é par ou é ímpar. Mas de resto é basicamente a mesma ideia. Caso cair numa indeterminação, você pode fatorar e dar um jeito de desviar desse problema, da mesma forma como fizemos com os outros limites. Então é basicamente isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe nos comentários. Caso tenha alguma sugestão de vídeo, pode deixar lá também. E espero que gostem, deixem sua curtida, se inscrevam e eu vejo vocês no próximo vídeo.